Quero cumprimentar essa noite a toda a igreja que está aqui neste lugar e a todos que nos acompanham através do canal com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos estão alegres essa noite? Esse culto hoje está diferenciado, né, irmãos? Deus está na casa, o culto ele é diferenciado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 41, verso de número 38. Sou grato mais uma vez a Deus por mais essa oportunidade. Grato também ao meu pastor por me confiar mais uma vez, estar aqui essa noite, trazendo uma palavra para o teu coração. Louvado seja Deus. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso de número 38. Glória a Deus, aleluias. Amém? Todos encontraram? Vamos ler essa noite. Diz o seguinte: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará o meu povo. Assente-se essa noite, glorificando a Deus. Meus irmãos, hoje Deus colocou no meu coração algo muito forte. Hoje a gente vai estar falando a respeito de processos. Quem aqui essa noite está passando por processos? Todos nós passamos por processos. Mas há uma diferença, há dois tipos de processos que a gente vai passar na nossa vida. Há processos que Deus vai colocar para que a gente esteja passando, e há processos que a gente mesmo se coloca neles. Louvado seja Deus. Tem processos que Deus vai colocar nas nossas vidas, que a gente vai passar por eles. Mas tem processos que a gente mesmo, muitas das vezes por falta de sabedoria, a gente vai se colocar neles. E a história de José, ela é uma história muito conhecida. Eu não quero estender muito nesse texto, quero usar ele apenas como base para aquilo que Deus quer falar comigo e com você essa noite. E a história de José, ela é muito conhecida. Sei que muitos aqui já ouviram falar sobre aquele grande homem de Deus, mas a gente vai comentar um pouco sobre a vida de José, só rapidamente, para que a gente venha entender o que Deus quer falar essa noite. José, ele era filho de Jacó, e a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais José do que seus outros filhos. Por quê? Porque José era filho de sua velhice. Por isso a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais a José do que a seus outros filhos. E quando isso acontece dentro de um lar, muitas das vezes quando o pai ou quando a mãe demonstra mais afeto por um filho e não pelo outro, acaba causando intrigas. Eu sei que muitos de nós, alguns aqui que tiveram irmãos, foram criados com seus irmãos. Muitas das vezes ali, o pai às vezes dava algo para um e não dava para outro, e gerava aquela intriga, gerava aquele ciúme, e ali ficava brigado por um tempo. E a Bíblia vai dizer que foi assim, mais ou menos assim na vida de José, porque seu pai vai fazer ali para ele uma túnica de várias cores. Algumas traduções vão dizer que a túnica era uma túnica de várias cores, e outras traduções vão dizer que era uma túnica de manga comprida. O negócio é que quando Jacó, ou Israel, dá aquela túnica a José, os irmãos de José sentem ciúme. E eu não estou falando aqui de qualquer ciúme, não, porque o que eu acabei de comentar aqui, quando a gente era criado com os irmãos, e às vezes dava aquela briga por causa de algo que o pai dava, ou que a mãe dava e não dava para o outro, e dava aquele ciúme, dava aquela briga, mas logo fazia-se as pazes e todo mundo ficava tranquilo. Mas o problema é que o ciúme que foi gerado no coração dos irmãos de José não ficou apenas no ciúme, se tornou raiva, se tornou ódio. E no decorrer da pregação a gente vai entender o porquê de tudo isso. Porque a Bíblia vai dizer que aos 17 anos de idade, Deus começa a dar sonhos a José. E um dos sonhos que ele tem
ele chega e fala para os seus irmãos: e tive um sonho, e nesse sonho o sol e a lua e mais 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos de José já estavam meio cismados com ele por causa da túnica. E agora, contando este tipo de sonho, é aí que aumentava mais a ira deles. E eles falavam assim: olha, por acaso tu governará nós? Por acaso tu estarás sobre nós? Se acendia aquela ira. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que todos os sonhos que Deus dava a José, ele contava. E aqui nesse início a gente já aprende uma lição muito importante. Tem sonhos que Deus vai dar para mim e para você, mas é necessário manter segredo. Nem todo mundo vai querer o teu bem. Nem todo mundo vai ficar feliz com o teu crescimento. Muitas das vezes a gente age até na inocência. Creio que José poderia até ter agido na inocência e dito assim: meus irmãos vão se alegrar comigo, porque os sonhos que Deus me deu são sonhos de me fazer crescer. Mas ele teve um resultado totalmente diferente. Em vez do apoio, ele teve a indignação. E a gente não está falando aqui de irmãos, de coleguinha, de que você conheceu na sua infância, de amiguinho de escola. Não, a gente está falando de família. Irmãos de sangue. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que os irmãos de José crescem dentro do coração deles uma raiva, um ódio muito grande. De forma que até José, o serviço de José ali era o quê? Era ver se os irmãos estavam fazendo o serviço de pastorear e levar para o pai. O pai saber o que eles estavam fazendo. E vai acontecer de que um momento José não vai querer nem ir mais. E Jacó vai o procurar saber: por que você está aqui, sendo que seus irmãos estão lá pastoreando? Vai lá, vai conferir. Percebe que o serviço de José era aquele. Ele já sabia qual era a sua função. Mas até ele mesmo já estava meio preocupado, porque ele já sabia qual era a recepção que ele teria ali dos irmãos. Só que ele nem esperava o que ainda estava por vir. E a vida, meus irmãos, nas nossas vidas, a gente vai passar por processos difíceis, dolorosos, que muitas das vezes a gente vai estar ali se perguntando por que aconteceu isso. E muitas das vezes, por causa de uma negligência nossa mesmo, a gente passa por situações difíceis. A gente passa por situações dolorosas nas nossas vidas. E muitas das vezes culpamos a Deus, colocamos Deus contra a parede, dizendo: por que aconteceu isso, Senhor? Se eu estou fazendo, se eu estou cumprindo, se eu estou agindo como deve ser. E muitas das vezes somos nós os culpados, por falta de sabedoria. José, ele era ingênuo, achava que os irmãos iriam ali apoiá-lo, mas não. Aquilo se tornou um ciúme, uma raiva. E a Bíblia vai dizer que quando ele vem chegando para se encontrar com seus irmãos, de longe eles já avistam José e começam a tramar a sua morte. Louvado seja Deus. E eram irmãos. Há uma frase que diz o seguinte, ela é bem verdade, eu ouvi ela há muito tempo, mas ela é uma verdade muito certa. Ela diz o seguinte: pessoas muitas das vezes vão querer ver você até bem, só não vai querer ver você melhor do que eles. Muitas das vezes vão te elogiar na tua frente, quando você estiver no mesmo nível que eles, mas quando você resolver subir um pouquinho o degrau, vão te maldizer. Muitos vão querer ver o teu bem, muitos vão querer ver você até bem, mas no dia que você se tornar melhor, vão querer tramar contra a tua vida. Porque é assim, o ser humano é dessa forma. E José agora ele vai entender que talvez se ele tivesse ficado calado, não teria acontecido tal coisa. Tem muitos que vai dizer: mas José, se não tivesse falado, nada disso teria acontecido. Mas Deus é fiel para cumprir. Se Deus falou, mostrou para ele em sonho, de um jeito ou de outro, ele iria cumprir. Mas só que a situação que ele iria passar talvez poderia ter sido diferente, se ele tivesse sido sábio. Porque na Bíblia não vai dizer que Deus manda ele contar sonho para ninguém. A Bíblia vai dizer que Deus dá a ele alguns sonhos, e ele vai correndo e conta
para os seus irmãos. E isso gera ciúme. E isso gera ódio no coração dos irmãos de José. Louvado seja Deus. E ali, quando ele chega, os irmãos estão tramando contra a vida dele. Pegam José, lança ele dentro de um poço, e ali ele fica dentro daquele poço. Eu não vou me aprofundar muito, vou usar rapidamente aqui alguns raciocínios para que a gente venha entender. A história é comprida e a gente não tem tempo. Mas vamos aqui. Jogam ele dentro do poço. E o que eles fazem? Pega a túnica que o pai deu, para você ver como é que era a raiva também da túnica. Pegam a túnica de José, rasgam, matam um animal, banham a túnica no sangue desse animal e levam para o pai. Dizendo assim: só achamos isso. Talvez tenha sido comido por uma fera, foi despedaçado, mas ali eles estão tramando contra a vida do próprio irmão. E eu creio que José, dentro daquele poço, porque muitas das vezes a gente só vai cair a ficha quando a gente está no fundo do poço. Eu creio que ele, dentro do poço, ele começa a se perguntar: o que foi que eu fiz de errado para estar aqui? Muitas das vezes é quando a gente está lá no fundo do poço é que a nossa ficha vai cair. O que eu fiz de errado, Senhor? Alguma coisa eu fiz. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino José naquele momento falando com Deus: Senhor, mas tu me deras sonhos, e sonhos que eu estava sendo ovacionado, sonhos que muitos se curvavam diante de mim, agora eu estou no fundo do poço. E eu creio que naquele momento Deus só acalmava o coração de José. Processos vão ser necessários para que o milagre venha a se cumprir na nossa vida. Processos vão ser dolorosos, mas vai ser necessário. No final você vai entender o porquê que você está passando por essa situação. E ali, o que eles resolvem fazer? Vende José para uma caravana de amalequitas, creio que amalequitas que estavam passando ali. E agora José está sendo vendido como escravo. E José vai parar na casa de Potifar, um capitão. Creio eu que o braço direito ali de Faraó, era um homem que tinha poder, que tinha autoridade. E agora eu quero te dizer algo interessante. Todas as vezes que um crente, servo de Deus verdadeiro, aonde ele coloca os pés dele, algo diferente tem que acontecer. E a Bíblia vai dizer que quando José está na casa de Potifar, ele acha graça aos olhos de Potifar. A Bíblia vai dizer que Potifar olha para José e vê Deus na vida de José. Crente tem que ser sal e luz. Ele tem que ser a diferença onde ele estiver. Ele tem que ser notado, as pessoas têm que olhar para mim, para você e falar: você tem algo diferente em você. Tem um brilho especial na sua vida. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Deus. E Deus era com José. Deus estava com José, por isso que Potifar se agrada dele. E detalhe, coloca ele como braço direito dele ali dentro. Acima de José ali dentro era só ele. É isso que acontece na vida do servo verdadeiro. O servo que se propõe a fazer a obra de Deus verdadeiramente. Um servo de Deus que se propõe a adorar a Deus mediante ao que está acontecendo na vida dele. Pode estar tudo indo de mal a pior, mas ele está lá. Pode a vida dele estar um caos, mas ele está aqui. Talvez a tua casa esteja tudo desmoronando, mas hoje você está aqui. Isso é crente que verdadeiramente adora. E é esse tipo de crente que Deus quer usar na terra. Aleluia. Glória a Deus. José acha graça aos olhos de Potifar. E ali, alguém que outrora estava ali como escravo, agora já subiu um degrau. Já subiu um degrau, já mudou a situação de José. Agora ele está com vestes diferentes, cabelo penteado. Mas todas as vezes que nós subimos um degrau,
o inimigo se levanta, porque ele não se agrada de crente que está crescendo. E a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar, a sua esposa, ela olha para José e se encanta por ele. A Bíblia diz que José era um homem, formoso, um jovem bonito, bem apessoado. Se você tiver dificuldade de visualizar aí como é que era José, é só você olhar para mim, que a gente é meio parecido nessa questão de beleza, né? As brincadeiras à parte, José era alguém que tinha o Espírito Santo de Deus. E a mulher de Potifar vai tentar fazer com que ele se deite com ela. Mas um servo de Deus, que é temente ao Senhor, que busca a presença de Deus, ele tem que estar o quê? Atento. O que a Bíblia fala? Fugir da aparência do? Resistível, pois, porém, o diabo, e ele fugirá de vós. Servo tem que estar atento. E a Bíblia vai dizer que José foge dela. Ele fala, como pode eu, depois de tudo que o meu Senhor fez por mim, ele colocou toda a casa dele para que eu tomasse conta. Como pode eu trair o meu Senhor e trair a Deus dessa forma? Mas a Bíblia vai dizer que durante muito tempo ela insiste. Louvado seja Deus. Durante muito tempo ela tenta, porque é assim que o inimigo faz, ele não vai desistir. Ele vai ficar lá te cutucando até ver você cair. E vai tentar ali até que um dia José vai fazer o seu serviço. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele entra para fazer o seu serviço, que era olhar ali, tomar de conta da casa de Potifar. E a Bíblia vai dizer que não tem ninguém em casa, só a mulher de Potifar. O cenário ali estava perfeito. E ela sabia disso. É por isso que crente tem que tomar cuidado onde pisa. Tem certo tipo de ambiente que não é para mim nem para você. Tem certo tipo de ambiente que é para a gente fugir, sair. Ah, mas é o meu serviço. Vai pecar? Ah, mas lá eu tenho que fazer isso. Cuidado. Tem certos tipos de lugares que o crente não deve colocar nem a planta dos pés. Louvado seja Deus. Vamos correr para o final. E diz a Bíblia que ela tenta ali José de todas as formas para levar ele para deitar com ela. E ele foge mais uma vez, só que dessa vez ela agarra a sua túnica. E dessa forma ela tem uma desculpa para acusar José. Ela diz que José entrou e tentou agarrá-la. E quando Potifar fica sabendo, se acende-se sua ira. E o que ele faz? Lança José na prisão de Faraó. Na prisão onde ele mandava os seus prisioneiros. Reparem na queda, né? Alguém que estava ali tinha subido até um degrau e agora desceu mais 2. De servo, de braço direito de Potifar, agora José é prisioneiro. E assim a vida do crente é fase, é processos, é altos e baixos. Tem dias que você vai estar lá em cima, mas tem dias que você vai estar lá embaixo. E é nesses momentos que Deus quer ver você clamando. É nesses momentos, quando você está lá no fundo do poço, que Deus vai querer ouvir o teu clamor. É difícil, meu irmão, você está falando aí, para você parece falando assim é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é necessário a gente entender que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Aleluia. E agora José se encontra ali encarcerado. Mas só que quando o servo é verdadeiramente adorador, Deus é com ele. A Bíblia vai dizer que o carcereiro olha para José e vê que Deus é na vida de José. Aleluia. Ele acha graça aos olhos do carcereiro. E agora alguém que era prisioneiro vai tomar de conta dos presos ali. E é ali que vai começar a trajetória de José a subir. Era o sonho que Deus tinha dado para ele, porque ali ele vai interpretar 2 sonhos. O sonho de um copeiro do rei e de um padeiro que estavam ali presos por algo de errado que fez. Interpreta, e quando ele interpreta, ele diz ao copeiro do rei: quando acontecer, lembra-te de mim. E assim como José interpretou, aconteceu. E certo dia, Faraó teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonhou que vinha vacas gordas, robustas,
7 vacas gordas e robustas. Depois vinha 7 vacas magras e feias, e essas magras e feias devoravam as gordas. E depois ele acordou, dormiu de novo, sonhou outro sonho. Crescia 7 espigas gordas, robustas. E depois crescia mais 7, feias e queimadas do vento do Oriente. E as espigas magras e secas devoravam as espigas gordas. E Faraó começou a se inculcar com aquilo ali. Ele começa a se perturbar e ele junta todos os adivinhos, ele junta todos os seus mestres ali, pessoas que faziam feitiçarias, ele junta todos porque ele estava querendo saber o que significaria aquele sonho. Mas tem coisa que o homem pode até tentar fazer lá fora, mas tem coisa que Deus colocou só para mim, para você fazer. Tem coisa que é eu e você. Tem coisa que o homem vai tentar nos copiar, nos imitar, mas ele vai falhar, não vai conseguir, porque tem coisas que Deus só revelou para mim e para você. Tem dons que Deus só deu para mim e para você. Aleluia. E ali o copeiro lembrou de José, porque nenhum dos adivinhos conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Estou chegando para o final. E Faraó manda chamar José. E ali José interpreta aquele sonho. Teu sonho é apenas um, Faraó. As vacas gordas e as espigas gordas representam apenas um sonho. Isso quer dizer que vai haver 7 anos de fartura no Egito, mas também vai haver 7 anos de fome. Meu Deus, José, o que eu faço? Você vai nomear governadores. Você vai colocar pessoas aptas. E essas pessoas vão fazer toda a colheita no tempo de fartura, para no dia que vier a fome, vamos estar com alimento para nós e também para vender, para quem precisa. José naquele momento já estava, o Espírito Santo já estava dando instruções para ele. E aí diz que Faraó olha para ele, e está aqui, no verso que a gente leu, o verso de número 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos o varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? José acha graças aos olhos de Faraó, quem é servo, quem é temente ao Senhor, não importa onde ele estiver, a situação que ele estiver, Deus vai fazer você crescer. Deus pode até lançar você dentro de um poço, você pode passar pelo cárcere, você pode ser humilhado, caluniado, mas Deus vai fazer você crescer. Glória. Aleluia! Alguém que agora estava em uma situação difícil, agora ele já subiu muitos degraus. Agora, e preste atenção, Faraó vai nomear José o quê? Governador do Egito. E só para você dar glória, não existia governador naquele tempo. Ou seja, Deus criou o que não existia só para honrar José. Aleluia! Deus vai criar o que não existe. Ah, mas isso não existe. Deus vai criar só para te honrar. Só para calar a boca de quem te caluniou, só para calar a boca de quem te maldizeu, só para calar a boca de quem olhou para você e disse: você não vai chegar lá. Deus vai criar até o que não existe, para poder fazer você subir e prosperar. Aleluia! E agora repare que no início Deus deram sonhos para José, sonhos que ele via ali as estrelas, a lua e o sol se curvando. Os 2 sonhos que Deus deu a ele era coisa se curvando diante dele. E a Bíblia vai dizer que Faraó coloca José no seu segundo carro e eles vão passando pelas ruas do Egito. E qual era a ordem? Se curvem. Se curvem. Era Deus realizando aquilo que mostrou para José. Lembra do sol e da lua e das 11 estrelas se curvando, dos molhos se curvando diante do molho de José? Era Deus mostrando para ele. E Deus cumpriu. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora perceba algo. José, de 17 anos, nos seus 17 anos, ele passou por situações complicadas. A Bíblia vai dizer que com os 17 anos ele passa por tudo aquilo. E aos 30, ele começa a viver os propósitos de Deus. Aos 30. E a Bíblia vai dizer que ele vive somente 110 anos de idade. Ou seja, 30 menos 17 vai dar 13. Então 13 anos ele passou ali de sofrimento.
13 anos ele passou ali de angústia. 13 anos ele esperou ali a promessa de Deus se concretizar na vida dele. E a Bíblia diz que ele viveu 110 anos, não é? Se ele começou o ministério ali com uns 30, vamos lá, 110 menos 30 vai dar 80. 80 anos usufruindo das bênçãos de Deus. Ou seja, passou 13 anos sofrendo, mas foi 80. Foi 80, glorificando, usufruindo, sentindo ali a presença de Deus e a promessa de Deus se cumpriu na vida de José. E hoje eu vim dizer para você que processos vão ser necessários. Tem processos que Deus vai dar e tem processos que a gente vai se colocar neles. Mas o negócio é o seguinte, que a gente deve estar com a mente focada no Senhor, que a gente deve estar andando em retidão, que a gente deve estar se policiando a cada dia, assim como José se policiou. Talvez se ele tivesse dado ouvidos para a mulher de Potifar, talvez se ele tivesse feito coisas erradas ali, as bênçãos do Senhor não teriam alcançado ele. Mas ele perseverou, ele foi firme, ele foi obediente à voz do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estava com ele, por isso ele perseverou. E lá no final, passou 13 anos de sofrimento, mas foi 80 usufruindo das glórias que Deus colocou na vida dele, amém? Glória a Deus. Vai passar muito tempo, talvez você já esteja algum tempo sofrendo, nessa luta, nessa angústia que você está passando, mas o Senhor vai dizer o seguinte para você essa noite: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ei, Deus não fez você para sofrer. Coloca no teu coração que Deus não fez você para sofrer, porque a sua palavra é bem clara em dizer que os planos que Ele tem para mim e para você são planos de nos fazer prosperar, são planos de nos fazer crescer. Deus não tem planos ruins para nós. Os planos do Senhor é planos de nos ver lá no alto, é planos de nos ver prosperando na vida. Louvado seja Deus. Eu digo para você essa noite, encerro aqui, pode até ser difícil, pode até passar um tempo na dificuldade, na luta, na angústia, mas o tempo que você vai passar usufruindo da bênção vai ser bem maior. Vai ser bem maior. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração, e que as palmas possam glorificar o nome do Senhor.